Olá, a dica de hoje vai ser com relação à decomposição de forças nos diversos quadrantes do sistema cartesiano. Temos aqui um exercício que quer determinar as componentes vetoriais da força de 50 newtons que formam um ângulo de 20 graus com o eixo Y, com o eixo vertical. Para a gente poder fazer esse exercício, nós temos aqui primeiro que fazer a projeção dessa força em X e em Y. A melhor maneira de trabalhar com a projeção da força é sempre buscar o ângulo que ela vai formar com a horizontal. Então, nesse caso, os quadrantes formam, nesse quadrante nós temos um ângulo de 90 graus. Deste eixo até a força, 20 graus. Então, podemos trabalhar com este valor aqui, que seria 70 graus. Temos que lembrar o seguinte: o ângulo de 20 graus tem seu seno igual ao cosseno do seu complementar, no caso 70 graus. O cosseno de 20 graus tem o valor igual ao seno do seu complementar, então seno de 70 graus. Se nós trabalharmos com o ângulo de 70 graus, para determinarmos a componente horizontal desta força, basta que lembramos daquela dica: toda vez que eu trabalhar com um ângulo em relação ao eixo X, a componente horizontal seria a componente deitada, componente com sono. Então, aqui nós vamos ter 50 cosseno de 70. E a componente em relação ao eixo Y seria a componente que está em pé, sem sono. Então, 50 seno de 70. Primeira análise que nós fizemos aqui, verificamos que o seno de 20 é igual ao cosseno de 70 e o cosseno de 20 é igual ao seno de 70. Se nós observarmos as duas componentes determinadas aqui, podemos escrever o quê? Que essa componente vai acompanhar cosseno de 20 e essa componente vai acompanhar seno de 20. Como essa componente aponta no sentido positivo de x, ela é positiva. Como essa componente acompanha o sentido negativo de y, ela vai ser negativa. Então nós temos aí uma componente positiva em x e uma componente negativa em y. Então podemos verificar que positiva, 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 todas em x, que seria o versor i. Essas duas já vão ser descartadas, D e E. Então, fazendo uma análise, 50 cosseno 20 para x, não é verdadeiro. Então essa aqui também é descartada. 50 seno de 70 também não é verdade, descartada. 50 seno 20 em x, menos 50 cosseno 20 em y. Então, a alternativa correta seria a C. 50 seno 20 em x, que seria o versor i, 50 cosseno 20 em y negativo, seria a outra componente. Só para ilustrar aí, quando tivermos uma força localizada no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, podemos fazer um resumo dos sinais. Então, o que eu vou ter em componente x e o que eu vou ter em componente y. Primeiro quadrante, as duas vão apontar no sentido positivo. Então, tanto x quanto y, sinais positivos. Segundo quadrante, a componente em x vai apontar no sentido contrário, então negativo. E em y ela vai apontar na mesma direção, localizada no segundo quadrante. Então ela é positiva.
Terceiro quadrante, tanto a componente x quanto a componente y vão apontar nos sentidos contrários dos eixos x e y, então ambas negativas. No quarto quadrante, a componente que vai apontar para baixo, x, ou melhor, y, negativo, e a componente que vai apontar para a direita, x, positivo. Então aqui nós temos um resumo do que poderia ser com relação aos sinais da força. Como essa força está no quarto quadrante, x ela tem que ser positiva, y ela tem que ser negativa. Positiva, negativa. Que foi exatamente o que nós determinamos aqui. Então, acredito que com isso a dúvida na projeção das forças tenha sido sanada. Até a próxima.